Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, ou melhor, Doutor Lucas, capítulo de número 4. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 16. Glória a Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 4. Nós iremos fazer menção a partir do versículo 16. Glória a Jesus. Quem estava aqui no culto de sexta-feira? Glória a Jesus. Sexta-feira que vem, encerramento, não falte, traga mais de 30. Glória a Jesus. Vamos deixar esse ambiente quente, mesmo com todos os ventiladores ligados, amém? Quem tem essa fé comigo, irmão? Tem pouquinho, irmão. Quem tem essa fé comigo? Nós vamos lotar essa igreja para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Quem encontrou, diga amém. Versículo 16 diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, verso 18: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Repita comigo: evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Curar os quebrantados. Repita, irmão, com fé: curar os quebrantados do coração. Apregoar liberdade aos cativos. Diga: liberdade aos cativos. Diga: dar vista aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos. A anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo de número 20. Glória a Deus. Vocês estão uma maravilha hoje. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Diga: assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Sente glorificando ao Cordeiro, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Nós encontramos nesse exemplar bíblico e nesta escritura uma palavra fiel e verdadeira, a qual Jesus, ao retornar de uma tentação, ele vai direto para Nazaré, aonde ele foi criado. A tentação, a saber, era a tentação a qual ele passa depois de ser batizado nas águas, ter descido as águas. Quando ele sobe, é batizado com o Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo guia até o deserto. E a palavra diz: para ser tentado. Quem é guiado pelo Espírito Santo deve colocar em mente que você vai ser tentado, porque é isso que sofremos no decorrer da nossa vida. Tentações. Tentação é esta que pode vir de várias formas, e você conhece muitas delas. E uma delas, que é a mais, para mim, a mais atraente: mentir é uma atração, é uma tentação, porque através de uma mentira você sabe que pode ganhar algum benefício. É mais fácil mentir do que contar a verdade, porque a mentira atrai, a verdade ela espalha e só fica quem
que verdadeiramente é para ficar. Eu vou recapitular para que você entenda a minha visão. A mentira ela junta, mas a verdade é uma peneira santa que só vai tirar as impurezas. E só os puros irão ficar. Você entende isso? É mais fácil, é tentador mentir. Porque através de uma mentira você pode ganhar credibilidade. Há vários benefícios. Porém, irmãos, benefícios estes que não vão te conduzir ao céu. Benefícios esses que eu costumo chamar de veredas e atalhos. E você não pretende, não deve tomar atalhos, porque você é guiado pelo Espírito Santo. Se você é guiado pelo Espírito Santo, continue nessa trajetória, nessa estrada estreita, deserta às vezes, e que você não consegue olhar e observar e nem perceber que há um final nela. Mas continue nesse caminho. É estreito, mas o benefício lá é melhor do que os benefícios que as veredas te propõem no caminho. Outra tentação, uma das outras tentações que mais corrompem o coração daquele que teme a Deus é a tentação de desistir. Você sabia que você não pode desistir? Você conhece que é mais veterano do que eu. Você não pode desistir. Você não está lutando só. Você não pode desistir. Crente, ele não pode desistir. Aquele hino do Marcos Antônio, ou outro cantor mais antigo, que é: se levante do chão, erga a tua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Esta salvação você recebe no momento que você aceita Cristo. No momento que você aceita Cristo, você recebe a salvação. Você não pode dizer que tem certeza que vai entrar no céu. Você pode dizer que você está no caminho da salvação. Você recebeu o ingresso, mas Jesus lá em Apocalipse manda avisar: toma cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Vigiai, aqueles que são santos se santifiquem mais, e aquele que está de pé, tome cuidado para que não venha cair. Mas se por acaso você pecar, se por acaso você falhar, existe um advogado fiel para te defender. E esse advogado fiel e justo, ele passou por todas as tentações que eu e você passamos, passou por aflições maiores do que a nossa. Ele foi envergonhado em público, tudo isso por mim e por você, meros pecadores, meros mortais, talvez até rascunhos de um projeto que tem que ser trabalhado, tratado para um dia chegar à perfeição, trocar a carcaça velha desse corpo mortal por um corpo incorruptível. E quando chega lá, você não vai sentir falta de nada nessa terra, porque não tem como se distrair lá, porque o foco lá é só assim, ó, santo. Olha como ele é lindo, olha como ele é maravilhoso. Antes eu via ele pela fé, mas hoje eu vejo ele com os meus olhos. Você um dia vai chegar lá e vai dizer isso. Quantos creem que vão chegar lá? Se você crê, irmão, não desista. Aleluia. O tema deste culto é cura e restauração, e eu não vou me sair dele. Jesus, ele volta após ser batizado para o templo de Nazaré. E no momento da reunião na sinagoga, ele entra nela. E quando ele chega na ponta ou no centro, ele recebe, o ministro dá um livro para ele. Por que o ministro dá um livro para ele? Você já parou para pensar nisso? Você que já leu esse texto, o ministro dá o livro para ele, não há apresentação alguma,
não há privilégio algum. Mas a Bíblia e o texto não deixa sair dele, que ele volta para Nazaré, onde fora criado. E onde ele é criado, ele é conhecido como uma criança, filho de carpinteiro, que conhece muito bem as Escrituras. Por isso, o ministro, ele pega o livro de Isaías e entrega na mão de Jesus. Quando esse livro de Isaías é entregue na mão de Jesus, ele já é entregue aberto em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. E o verso 18 e 19 não é o termo completo da promessa daquilo que está escrito em Isaías 61. Porque em Isaías 61, o texto do versículo 2 é muito assustador para aqueles que ainda não conseguiram entender que Jesus é Jesus. E Jesus, ele passa a parar ali o ano aceitável do Senhor. Que ano é esse? É o ano da vingança de Deus. É o dia da vingança de Deus para com os tristes e oprimidos. O ano do jubileu, a qual era para que os judeus fizessem. Este ano, a saber, é o 50º ano. A cada 50 anos era para ocorrer durante todo um período a festa do jubileu. E essa festa era a festa do perdão. Que festa é essa do perdão? Qualquer vilania, qualquer maldade, qualquer dívida tem que ser perdoada. Não há prova histórica e nem bíblica que os judeus praticaram este ano. Não existe prova alguma. Porém, era necessário se fazer. Na minha humilde visão, eu consigo entender que eles não cumpriram isso. Porque imagina comigo, qual é o homem com sua ganância no coração, com um devedor que tem uma dívida extraordinariamente grande com ele, e agora ele sabe que este devedor tem uma família, tem vários filhos. Naquela época era normal ter vários filhos, até mesmo era muito honrável, era muita prosperidade ter muitos filhos. Homens é melhor ainda naquela época. E quando imagina o pensamento daquele empresário, vamos dizer assim, aquele rico, sabendo que o camarada não tem condição de pagar a dívida, pela lei a dívida é transformada de dinheiro ou azeite para servidão escravizal, para servirem como escravo, ele, o devedor, e todos os seus filhos. Você vai lembrar naquela multiplicação do azeite da viúva, o que é que o cobrador disse? O que é que ela estava já preparada para acontecer? Vem aí o cobrador, e agora ele vem para levar os meus 2 filhos, porque o meu marido faleceu, eu não tenho condição de pagar a dívida, então ele vai vir e vai levar meus 2 filhos. Aquela história ali foi pago e tudo mais, eu não vou me alongar nela. Mas imagina, o camarada ia ganhar vários funcionários que não tinha que pagar, só dar alimento e moradia, não tinha que pagar salário por 7 anos, Vinícius. 7 anos até pagar a dívida. Aquele homem não ia perdoar. Principalmente esses aqui no tempo do ano do jubileu, que não perdoavam ninguém, e tinha um coração pesado e duro.
não tinha amor pelo próximo. Jesus agora lê este verso. E para no ano aceitável do Senhor, é até aqui que está todo o segredo de uma chamada missionária. Aleluia. Não é culto de missão, mas é culto de cura e restauração. E vamos para o texto. Jesus lê o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. A chamada de Diácono Josinei, ela não pode ser praticada sem unção. A primeira etapa de alguém que tem que cumprir a sua chamada é ter unção. Essa unção, na ideia do Antigo Testamento, ela vem de uma forma muito visível, porque ela era praticada aonde um profeta, usado por Deus, ungia alguém a profeta, sacerdote ou rei. E o segredo aqui, irmão, que eu acho tão interessante, é que o rei não pode ungir um profeta, e o sacerdote não pode ungir um profeta, e eles têm autoridade maior do que o profeta, na nossa visão natural. Só que aí, irmão, aquele é que Deus escolheu para seu serviço, ele é consagrado. Consagrado é o que? Separado. Ele é ungido não por homem, mas por Deus. Ninguém pode tocar e lhe ferir, porque se tocar e ferir, Deus até pode permitir, mas ele não vai passar em branco. Deus pode até permitir o profeta ser perseguido, mas a conta vai ser prestada. Deixa eu te falar um negócio, irmão. Não toque no ungido do Senhor. E aí essa unção, ela vinha com um azeite, um óleo de azeite, que na sua prática se era se derramado por cima da cabeça de alguém, para exercer um desses 3 ofícios, ou até mesmo 2. Como assim, irmão? Que ofícios são esses? Rei, profeta e sacerdote. Homens tiveram a honra de servir a Deus em seus 2 ofícios, ou até mesmo 1, mas nenhum homem conseguiu exercer os 3. Entenda que o momento em que você é ungido por Deus, existem categorias que nós não gostamos de comentar, mas é necessário, a verdade é essa, missionário Paulo. Porque tem muita gente que tem unção para isto, e tem muita gente que tem unção para aquilo, e tem gente que tem unção só para uma coisa. Tem gente que é profeta, sacerdote. A Bíblia conta que Davi, ele era profeta e rei, 2 ofícios. Não é à toa que ele era um homem segundo o coração de Deus. Você vê Samuel, ele era sacerdote e profeta. Elias, que eu não posso deixar de lado, ele era apenas profeta. Eliseu, profeta. Só existiu um que cumpriu os 3 ofícios, que tinha força e autoridade suficiente para carregar em seu peito, em seu coração, esses três ofícios dado e herdado pela unção. Jesus de Nazaré. Como assim, pregador? Ele é um profeta maior que Moisés, ungido profeta. Ele é o sumo sacerdote, e ele é rei
dos reis, Senhor dos senhores, e a sua, meu Deus do céu, aleluia, entenda, quando você é capacitado pela unção, Paulo, nada pode abalar o seu coração e te fazer desistir dessa caminhada. Quando esse azeite era derramado na cabeça, era sinal de legalidade. Logo que um camarada era ungido à sua cabeça, ele recebia legalidade de Deus e homem para cumprir o seu ofício. E a notícia sempre corria em todo lugar, muito rápido. Quando esse homem ou este sacerdote ele é ungido a um cargo a mais, ou a um cargo, a um ofício, ele ganhava legalidade dos céus e da terra. Jesus um dia falou: aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Aí Jesus, mais na frente, ele diz o seguinte: buscai primeiro as coisas do reino, em outra versão, do céu, e as demais coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas? É ungido, Paulo? É ungido, Elvis? É. As demais coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas? Saúde, prosperidade, unção a mais, talento, dom. A Bíblia diz: quem quer dom, que busque, peça ao Espírito Santo, que ele é fiel para lhe dar. Ele tem autoridade para lhe dar. Quer dom, irmão? Eu quero o dom de pregar. Peça a Deus, estude a Bíblia, que você vai receber a autoridade do Espírito Santo e legalidade do céu para exercer essa função. Quando agora nós entramos nesse contexto da unção, a unção, a Bíblia me mostra que ela tem duas visões. A unção, na ideia do Antigo Testamento, como eu já tenho dito, ele é palpável. Você vê o vaso de azeite, você pode pegar, ele é visível. Ele é visível, ele é palpável, é uma coisa concreta. Você sabe pelo aquele que está carregando a unção, se tem unção ou não. Você vai perceber que na ideia, na visão do Antigo Testamento, a unção, como ela era visível e palpável, concreta, você podia saber se o camarada era profeta ou não era, se ele era sacerdote ou não era. Só que a visão do Novo Testamento, depois que Cristo morre na cruz e assunta aos céus. Antes, eu vou botar um pouquinho a fita para que você dê glória no final dessa aplicação. Quando ele assunta aos céus, antes dele subir, ele diz o seguinte: eu irei ter com meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei outro Consolador, e vocês farão obras maiores do que esta. Só para eu ter glória, eu vou repetir de novo. Eu vou ter com meu Pai, vou preparar lugar para cada um de vocês. Mas enquanto isso,
poder. Fica na posição que Deus mandou você ficar, até que do alto você receba legalidade para exercer o ofício que Deus te deu. Meu Deus. Na visão do Novo Testamento, a unção, ela não é visível, ela não é concreta, ela não é palpável. Hoje, você não pode dizer se o obreiro ele tem unção ou não, porque você não sabe que ele tem unção, você não está vendo, a unção não se vê mais. Hoje você não pode, como muitos artistas dentro da igreja que tem, não pode mais pegar com a mão, né? Porque tem gente que entende que o estender das mãos é o óleo da unção, mas não é. Esse sinal aqui é porque alguém está vendo você sendo purificado pelas águas cristalinas espirituais. Mas você não pode dizer, fala meu Deus, eu estou vendo a unção na minha mão. Que é isso, meu irmão? Isso é coisa de palhaço. Crente que não lê a Bíblia. Você não pode pegar a unção na mão. Não pode. Escute isso aqui. A unção, ela tem algumas interpretações. E esta unção, uma delas é orvalho. Por que orvalho? Você sabe o que é orvalho? O significado de orvalho no texto da Bíblia é aquele serenozinho, aquele friozinho. É uma coisa simples, pequena. Você sabe o que é isso? Aquele sereno que você vê numa gota. Você vai de bicicleta com a Bíblia na garupa, quando você chega em casa, você passa a mão, ela está um pouquinho molhada. Isso aí é o orvalho. A unção, às vezes, ela é serena. O camarada está pregando aqui, como eu conheço muitos. Ele prega aqui, não aumenta a voz e não diminui. Ele prega de uma forma serena, mas o céu se abre e a igreja recebe uma unção. E tem aquela unção, a unção de sexta-feira. De sexta-feira passada. Quem estava aqui, eu estou insultando você que não veio para vir, viu? Mas você não dizer que é indireta não, é direta, viu? É uma brincadeira, irmão, brincadeira séria. Venha para o culto de sexta-feira. Irmãos, a unção, ela também tem uma representatividade pelo fogo. Todos já sabem disso. Não precisa ser nenhum letrado na Bíblia para entender que a unção também pode ser interpretada como fogo. O fogo ou labareda de fogo. O estralar de fogo. Isso aí é quando a unção vem mais forte e você olha para o lado, olha para trás e o camarada está se tremendo, porque ele não sabe o que fazer com tamanha graça. Irmão, teve uma época que eu andava muito em vigília, que hoje em dia eu não gosto muito, mas antigamente eu gostava muito de vigília. E teve um irmão que ele recebeu tanta unção, ele não sabia o que fazer, ele saiu abraçando todo mundo, e aí quem ele abraçava era pego pelo fogo também, ficava sem saber o que fazer. E aí ficava uma turma de doidos sem saber o que fazer, falando línguas estranhas, outros sendo batizados pelo Espírito. Isso é fogo, isso é normal. Isso é um normal dentro do sobrenatural. Quem é fiel e cheio da unção sabe o que eu estou falando. E na visão do Novo Testamento, Deus, Ele agora não faz questão de que qualquer um veja a unção na sua vida. A unção no Novo Testamento, ela não se toca, presbiterianos. A unção no Novo Testamento, ela não se vê. Diácono Gilberto. A unção do Novo Testamento, ela não se vê, não se toca, porque ela se sente. Ela é sentida. Jeremias uma vez falou, quando querem desistir do seu ofício,
ele disse, não ia pregar mais, mas quando ele fecha a boca, ele mesmo se exorta e diz: mas como pararei, se estas palavras ardem nas minhas entranhas? Não tem como parar. E quando Jesus fala, o Espírito do Senhor é sobre mim, quando diz essa unção, ela te dá autoridade. Autoridade. E essa unção, essa autoridade que Jesus está falando aqui, não é autoridade sobre. Ela é uma autoridade, não é uma autoridade para, é uma autoridade sobre. Como assim, irmão? Você não vai ver alguém pedindo licença para a enfermidade. Licença, meu filho, sai daí, você está acabando com o meu irmão. Você já viu alguém orando assim, irmão, contra a enfermidade? Não. Camarada, põe a mão na cabeça do enfermo, ora com a autoridade e diz: sai em nome de Jesus. Não tem papo, não tem conversa. A mesma coisa é quando alguém está possesso. Camarada, não vai conversar, vem cá, qual é teu nome, o endereço da tua casa, teu CPF, identidade, me dê aí que eu vou fazer um cadastro do SUS. Não. Camarada, põe a mão na cabeça do rapaz ou da mulher que está possessa e diz: sai em nome de Jesus. É a autoridade sobre. A autoridade sobre. Essa autoridade não é para. A autoridade para é uma autoridade ministerial. Essa autoridade não é como a autoridade sobre, porque a autoridade sobre ela é uma autoridade que impõe, ela é imposta para a enfermidade ou demônios saírem. Não é negócio de pedir licença, é mandar embora e acabou-se, sem se preocupar se o demônio vai ficar chateadinho com você. Hashtag chateado, né? Sem se preocupar, não se preocupe não. Aleluia. Essa autoridade era sobre. A diferença de autoridade sobre e para é porque a autoridade para pessoas, ela é a autoridade para pessoas, ministérios e vidas. Porque quando você olha para o pastor Leonardo, você logo reconhece a sua autoridade por causa do seu ofício como pastor. A autoridade para, ela não é imposta, ela é reconhecida. Você tem que reconhecer que há uma autoridade diretamente do céu, o anjo da igreja, que é o pastor. Depois do pastor, qual é a autoridade maior dentro do cargo oficial dos ministérios ou da igreja? Autoridades eclesiásticas entra depois da autoridade ministerial. A autoridade do nosso pastor é a autoridade ministerial. A autoridade eclesiástica é presbítero. Logo após a autoridade do nosso pastor, existe aqui 3 aqui atual, aqui presentes, e mais um. É assim? Depois da autoridade eclesiástica presbiterial, vem os diáconos, a qual os diáconos têm o serviço de lhe servir. Servir a igreja. Essa é a função do diácono. Serviço. Cuidar dos necessitados. E depois da autoridade eclesiástica diaconal, vem os obreiros, os missionários. E aí você não pode tratar com falta de respeito com nenhum, porque apesar da diferença de unção, não, diferença de unção não existe. Não existe. Você vai ver um presbítero pregando mais leve e um obreiro, quando pega no microfone, a unção desce com mais facilidade. Você pode ver isso. E às vezes a pessoa não pode, talvez não seja nem obreiro nem nada, apenas
um pregador que veio, ou alguém que não é nem pregador nem nada, mas Deus quer usar ali com unção e autoridade, com a unção na categoria do fogo e não do orvalho. Porém, irmãos, eu tenho que lhe dar um sinal e um alerta, porque eu levei uma pisa sexta-feira passada e eu não vou levar mais. Eu não gosto de apanhar de Deus, não, e nem ser cobrado. Eu fui cobrado já, fui cobrado sexta-feira no meu serviço ministerial, na minha chamada, eu fui cobrado. E eu tenho um alerta aqui para os obreiros: não deixem que a unção seja interpretada como um orvalho, mas como fogo, para que algum momento em que Deus quiser trabalhar com mais facilidade dentro da igreja, não seja mais fogo, seja mais fácil se tornar uma labareda. Quem veio para a escola bíblica sabe o que eu estou falando. Labareda é o estralar de fogo, é quando o fogo está em alta temperatura, que não dá mais para ele ficar calado, ele fica estralando. O que aconteceu aqui sexta-feira? Escute, para que eu possa encerrar minha participação. Quando Jesus lê esses versículos, eu vou ler de novo, irmão. Eu vou ler de novo porque eu tenho um negócio aqui para entregar. Vai ser forte isso aqui. Não é recado, não é Bíblia. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Olha isso aqui. O Espírito do Senhor ungiu Jesus para ficar sentado, parado. Sim ou não, igreja? O Espírito do Senhor ungiu Jesus para esquecer dos oprimidos. Sim ou não, igreja? O Espírito do Senhor ungiu Jesus, estava sobre ele, só para ficar indo para o culto terça, depois sexta, depois domingo, voltar para casa, ou vir para o ensaio, para a oração, para a escola bíblica e voltar para casa. Sim ou não? Mas o Espírito do Senhor é sobre Jesus para, olha isso aqui, evangelizar os pobres. Quem é que não está evangelizando passa a evangelizar. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Não tem como curar ninguém se não tiver uma comunhão com Deus e nem com o Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo usar alguém que ele não conhece. Só existe conhecimento do Espírito Santo para alguém que está disponível, não ocupado, e prefere deixar a sua vida de lado para trabalhar no serviço espiritual, para ir à casa de alguém enfermo e orar para repreender aquela enfermidade. Não tem como o Espírito Santo usar um tipo de pessoa. Não vou não, porque eu tenho um compromisso acolá, eu não posso desmarcar. Não, eu não vou não, porque ontem eu não dormi direito, aí hoje eu estou trabalhando, eu vou dormir mais um pouco. Rapaz, toma vergonha na cara e aprenda a ser crente, aprenda a usar o som que Deus te deu, rapaz. Aleluia! O Espírito do Senhor ungiu para apregoar liberdade aos cativos, mas infelizmente eu percebo nas igrejas, presbítero Elvis, uma geração preguiçosa, uma geração que não quer fazer mais nada, uma geração que olha para cativos, olha para presos, olha para depressivo e diz assim: não, isso é coisa de saúde, não, deixa para lá, se ele quiser vai para a igreja, eu não vou lá não, ele sabe o endereço da igreja. Deixa de falar crente preguiçoso. Deus não tem conversa com o crente preguiçoso. Deixa desse negócio, se não quer trabalhar, tampa os olhos. E aí, irmãos, essa unção é para você fazer o serviço, não é para ficar reservado. Para encerrar minha participação, eu estou com 9 minutos só faltando. Eu vou até colocar um pedacinho da mensagem que eu não preguei no culto campal da irmã. O azeite, aquelas 10 virgens com uma botija de azeite, aquele azeite, irmão, ele não podia estar cheio demais. Vai procurar no YouTube e pesquisar. Pesquisa aí para você.
você ver. Aqui não, no caso, viu? Só no celular. Você vai pesquisar e você vai pesquisar como é uma botija de azeite de barro. Era o que eles usavam na época. Essa botija de azeite, ela era colocada para clarear o caminho, porque naquela época não tinha poste de luz. Então quem quisesse andar à noite tinha que andar com um azeite e com uma botija ou uma lamparina para clarear o seu caminho. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sabe por que você tem vontade de desistir? Não está lendo Bíblia. Porque se a lâmpada, se a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, nós não tropeçaremos. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem está entendendo, diga amém. E aí, irmãos, essa botija de azeite, ela é de barro. Você coloca o azeite hoje, você usa o azeite, se sobrar mais um pouquinho, você pode jogar fora, que ele não serve. Ele não serve para amanhã. Escute isso aqui, que isso aqui é forte. O azeite que você colocou hoje na sua botija não vai te servir amanhã, porque ele fica velho. Um azeite velho, ele escorre pelo vaso da botija. Como ele não serve mais, ele acaba estragando a botija. O senhor ora hoje, é cheio de Deus, não quer orar amanhã porque hoje está cheio, amanhã não precisa. Quem não ora em casa não vence fora de casa. Escute isso aqui. Um camarada, quando ele usava botija de azeite, ele não enchia até a tampa. Não pode encher até a tampa, até a boca da botija. Por quê, irmão? Porque pode até demorar a se acabar, mas o fogo não clareia o teu caminho, porque ele é bem pouquinho. Interessante. Isso aqui é interessante. Você não pode deixar abaixo do nível, porque ele vai queimar, ele vai clarear o teu caminho. Vai ser um fogo que vai ser mais do que o suficiente para clarear o teu caminho, mas infelizmente acaba mexendo. Sabe o que é isso aqui? Acontece, nós conhecemos pessoas assim. Está nos cartazes, nos outdoors, nos maiores eventos da igreja, nos eventos mais festivos da igreja. Está ali a todo momento, mas em algum momento, e bem rápido tempo, ele está desviado. Ele se afasta, ele para. Por quê? Ele tinha bem pouquinho e quis fazer demais, quis se amostrar demais. E aqui não tem espaço para amostrativo. Aqui só tem espaço para quem anda temente a Deus e quem é prudente. Aquela botija tem que ser colocada no nível certo. Não pode ser mais e não pode ser menos. É no nível certo, suficiente para clarear o caminho, para que você não tropece. Porque isso, irmão, é importante. Porque quando o azeite é suficiente para clarear o teu caminho, ele é suficiente para clarear teu rosto. Não estou entendendo, você vai entender. Quando aquelas loucas voltaram, bateram na porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O que é que o Senhor do casamento diz? Eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque a noite era escura e não tinha azeite para clarear a sua face. E o esposo, ele não reconheceu a voz das loucas. Por que não abriu a porta? Porque imagina você não vai abrir a porta para uma voz de algum desconhecido na sua casa, em plena madrugada, porque já passou da meia-noite. Você não está conhecendo a voz, você vai abrir a porta? Sim ou não? Não vai. Por isso que ele não abriu. Ele não abriu para estragar a festa que está acontecendo lá dentro. Não se pode encher de mais nem encher de menos. E aqui, irmãos,
Eu quero que você receba essa mensagem em nome de Jesus, porque quando nós interpretamos a Bíblia através do Espírito Santo, o Espírito Santo nos capacita. Sabe qual é a oração do pregador, irmão? Orar para que todos entendam, e que além deles entenderem, seja uma palavra que arda mais em nós que estamos pregando do que no que está ouvindo. Porque aquele que está pregando é mais cobrado do que aquele que está ouvindo. Você não abriria a porta para a voz de alguém desconhecido em alta madrugada. A porta do céu também não vai ser aberta para quem está desconhecido. Em teu nome eu curei, eu preguei, salvei, transformei. Mas o Senhor, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus te ungiu, o Espírito Santo te capacitou para que você ore por cura, restauração. E você não pode parar. Obreiros, arregassem as mangas e vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Tem almas necessitando de ouvir a palavra. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero convidar aquele que quer aceitar a Cristo nessa noite.